foi o Aécio Neves. Tem muita gente que nem se lembra dele, né? Mas Aécio Neves está circulando por aí ainda. Ele flertando com Ciro Gomes a partir do PSDB, colocando o Ciro de volta aí como um pré-candidato também. É claro, todas essas movimentações em breve começam a aparecer também nas pesquisas. Acho que é interessante da gente pôr esse novo elemento, porque você trouxe o Ronaldo Caiado, a gente conversou com ele na semana passada, né, no Contexto Metrópolis, quando eu estava ali naqueles dias apresentando, e eu perguntei isso para ele, eu falei, governador, o senhor para ganhar a presidência não vai ter que derrotar só o Lula, vai ter que derrotar o Flávio Bolsonaro também. E Ciro Gomes aparece aí, podendo ser também mais um divisor de votos. Tinha essa discussão lá atrás, né, do bolsonarismo ter várias opções e o lulismo ter apenas o Lula. Se isso poderia ser bom ou ruim para a direita, Felipe? E acho que a figura do Ciro Gomes, o Aécio Neves aí voltando, tem talvez uma divisão dos votos ali dos indecisos, né? Porque o Ciro não é essa figura nem para lá, nem para cá. Muitas vezes esteve para lá, muitas vezes esteve para cá, enfim, colocando para lá e para cá em qualquer lugar também, né? É uma figura difusa. Então, queria que você falasse também sobre isso, sobre esses outros nomes que podem aparecer ali nesse meio de caminho, talvez? Nath, sendo bem sincero para você, eu não acredito que o Aécio Neves vá em frente com essa candidatura do Ciro para a presidência da República, né? A única forma disso acontecer é se o Ciro, nas próximas pesquisas, for muito bem avaliado e ficar muito bem cotado. E muito bem cotado significa que tem mais de 10% da intenção do voto, mais de 15% da intenção do voto, que aí poderia, de certa forma, alterar, né, o quadro eleitoral. E aí, sim, o PSDB poderia concretizar o Ciro Gomes como nome para a presidência da República, né? Mas, na minha opinião, a ideia do Aécio Neves é muito mais colocar um elemento novo para confundir, né, ali aquele jogo político e poder fazer aliança em quem conceder mais benesses ao PSDB, né? Apesar de eu achar que para o PSDB atingir a cláusula de barreira e continuar um partido grande é muito melhor e muito mais fácil ele ir para o caminho de ter uma candidatura própria. E o Ciro Gomes, na minha opinião, ele de fato ele consegue tirar um pouco de voto ali do Lula, tirar um pouco de voto ali do centro, inclusive centro-direita, né? Pessoal que poderia votar no Caiado votaria nele, e poderia ser um elemento, sim, de confusão, né, sistêmica nesse processo eleitoral que poderia, de certa forma, alterar o quadro. Mas quando você vê, por exemplo, o que aconteceu em 2022, 2018, que o Ciro Gomes pouco alterou o quadro eleitoral, né? Então você acha que dificilmente isso possa ocorrer nas eleições de 2026, a não ser que realmente a pessoa abrace sim a ideia de que não quer nem o Flávio, não quer nem o Lula e quer uma terceira força que possa surgir de outros candidatos. Aí sim o Ciro poderia se fortalecer, mas eu acho que o Ciro deve disputar as eleições para o governo do Ceará, sim, Nath. Perfeito. E o último recorte que eu queria te perguntar, Felipe, que é mais para a gente voltar um pouco ao assunto que a gente começou a conversar aqui sobre o judiciário, mas é porque nesse último recorte do Datafolha, eles mostraram que 75% da população, se não me engano, é isso, assim, é um número muito alto,